Estamos de volta, vendo os melhores momentos. Léo Bertozzi deu Flamengo 3-0, pula pra ponta. Mas o Palmeiras joga amanhã com o Juventude, vai ser assim toda a rodada. A gente vai ficar espelhando os dois. Claro, o Cruzeiro também tá na jogada, mas vamos de Flamengo. 3-0, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, companheiro. Já tô começando a pensar na hora que vão começar a reclamar que tu não tá jogando antes, não tá jogando depois. Né? Mas deixa pra lá, vamos pensar nisso em outro momento, né? O fato é que, cara, quando o Sport finalizou a primeira vez, já estava 3-0 e foi aos 27 do segundo tempo. Só para você ter uma ideia do massacre que foi. E assim, você percebeu agora há pouco ali a grande chance que perdeu o Bruno Henrique, outras oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo também, mas não conseguiu superar o Gabriel. Por volume de jogo, eu acho que o Sport pode sair bem satisfeito com 3-0 como um placar digno, considerando que já teve time que levou 8 do Flamengo esse ano aí no Maracanã, né? E o Sport, como um time que já aceitou o seu destino, né? Dentro do Sport mesmo já há uma admissão de que o planejamento para a temporada que vem na Série B já começou. Então, o que me parece? Vamos tentar levar esse 0-0 o mais longe possível. E a partir do momento que saiu o gol, né? O gol do Bruno Henrique no começo do segundo tempo, o Sport não teve realmente forças para reagir, não teve muito como segurar. E o Flamengo, com alguma tranquilidade, conseguiu construir essa vitória 3-0. A expulsão do Everton Araújo acontece já na fase final do jogo, não a ponto de ter qualquer impacto ali no resultado. Então, esse é o tipo de jogo que, assim, se não ganha, é o jogo que te custa o título, é o jogo que vai traumatizar os torcedores pro resto do ano. Então, é um jogo que você não pode deixar de ganhar, jogando bem, jogando mal. Mas hoje, jogou bem. Você pega o time mais fraco do campeonato, você tem que jogar bem e ganhar bem. Eu acho que o Flamengo fez isso. O único, porém, é não ter aproveitado melhor as chances do primeiro tempo. Mas depois do 1-0 foi empurrar um carro na descida, né? De acordo, Pedro Ivo, boa noite pra você. Boa noite, Mota, Léo, Eugênio, os nossos companheiros, fãs do esporte que nos assistem nesse sábado à noite. Olha, eu acho que o Flamengo ele precisava, ainda que venha de uma classificação muito importante, possa ser um pouco contraditório o que eu vou falar, ele precisava dar uma certa resposta no Campeonato Brasileiro, muito por conta do que foi o jogo contra o Fortaleza na semana passada, e aquele papo de falta de mobilização, e o que tinha acontecido, que não adianta só olhar para a Libertadores, porque a briga do Campeonato Brasileiro está aí. E até o gol do Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo ele estava ali meio apreensivo naquela de que, nossa, será que mais um sábado, mais um fim de semana desse, uma coisa meio que não andava ali no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas porque, como o Léo fala, quando você encara um time desse contra o Sport, você não tem muita opção que não ser uma vitória convincente. E demorou a se construir essa vitória convincente. Essa vitória convincente, ela sai muito mais ali numa hora que o Sport deixa de ser aquela equipe só apostada lá atrás, se abre um pouquinho, Bruno Henrique ataca as costas ali, o Lino que não vinha bem acha o Bruno que não vinha bem no primeiro tempo acha o gol. E aí depois você tem o Arrascaeta, o Flamengo circulando um pouco melhor, um pouco mais rápido, essa bola faltou isso no primeiro tempo, uma circulação às vezes lenta, e quando você não tem Pedro e não tem Arrascaeta em campo, né? Quase 30 dos 50 e tantos gols que o Flamengo já tinha feito no campeonato, você tem dificuldade para finalizar. E de novo foi isso. Então era um Flamengo do primeiro tempo que você questionava, né? O que seria do jogo? Você questionava o poder letal ali do time que não existiu. O tempo ia passando e parecia que o gol não acontecia. A gente assistiu o jogo na redação ali, a gente até brincava, esse tempo tá passando, hein? Esse gol tá desenhado, tá amadurecendo, mas era muito capricho, era muito toquinho, parecia que não vinha. Só que a coisa deslancha ali no segundo tempo, porque o roteiro tinha que ser esse e uma boa vitória. Agora, Felipe, se você me permite antecipar um debate, o Bruno ele evolui dentro do jogo, ele teve problema no primeiro tempo, é importante, porque o Felipe vai precisar, mas eu gostei muito do De La Cruz. O De La Cruz, que a gente fica naquela, tá apto, não tá, quando precisou ali no Mundial ele não estava, sabe, à disposição, e ele se lesiona, e ele deixa, você não sabe exatamente nunca qual é a situação dele. Ele já tinha tentado participar meio que fora do campo do jogo contra o Racing, ele muito ativo. Hoje, dentro do campo, eu gosto da atuação do De La Cruz hoje, e quando o Felipe Luiz diz que essa reta agora, né, de decisão, esse novembro vai ser uma loucura para Flamengo, para o Palmeiras, que você precisa começar a ver quem é que está ali no seu grupo, ele deve perder o Jorginho aí talvez por umas 2 semanas, o De La Cruz responde que o Arrascaeta é genial, a gente já sabe, a temporada dele é, sabe, primeira prateleira. O Bruno,
reconectando nessa coisa decisiva de um cara que vai ser importante em jogos se você tiver que dosar. Agora o De La Cruz hoje surge bem, acho que ele vai ser um pouquinho mais utilizado e ele dá uma boa resposta ao Felipe Luiz. E aí, Eugênio Leal, boa noite pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Eugênio, mas vamos colocar a tela com os números do jogo, que esbarra muito no que disse o Léo, da diferença de posse de bola, de chances. 20 quando até, exatamente, não vai. Mas ele vai ter que fazer uma escolha aqui e outra ali, e todo mundo precisa entregar, assim, não complicar jogos como esse. É isso. De La Cruz. É um mês de futebol. A gente tá, dia 1º de novembro, a final é dia 29. Então, assim, a final da Libertadores, ela está no imaginário de todo mundo, mas a real é que eles, obviamente, estão estudando todas as estratégias possíveis para superar o Palmeiras. Sim, para o jogador tem que ser o próximo jogo, né? E o jogador tem que pensar em estar bem no próximo jogo. O De La Cruz é um jogador que depende de estar bem fisicamente. Depende. Assim, o De La Cruz consegue entregar quando ele está 100%. E ele é uma interrogação fisicamente, né, Léo? Esse é o ponto, né? Então, assim... Todo mundo, né? Hoje em dia o futebol é muito físico. Sim, então acho que o caso dele é muito específico em função disso. Se ele entra, consegue mostrar que está bem, bom, como disse o Pedro na primeira intervenção dele. O Felipe olha para isso e fala, opa, de repente esse é um cara que eu vou sentir confiança para nesse mês aqui, que vai ser um mês tão puxado e que é o mês que vai decidir o campeonato, para usá-lo mais vezes. Até porque a ausência do Jorginho agora vai exigir opções, né? Vai exigir que outros jogadores estejam prontos para entrar ali e para jogar. Então eu acho que é outra das notícias bem positivas do dia de hoje. Vamos lá, a gente tem... Bruno Henrique me parece um personagem importante para a gente debater. Sim. Por conta... É o que a gente falou, todo mundo vai colaborar aqui e ali, mas até a final... O Felipe Luiz precisa ver, assim, Pedro machucado, Plata expulso, né, suspenso para a final. É um mês importante, especialmente para uma posição, Pedro, que a gente esbarra na história da confiança. O cara precisa ter confiança. O Bruno ele tem algo que você não negocia, você não treina, você não depende de sequência. O Bruno ele tem um caráter decisivo. Isso aí você precisa mantê-lo em atividade, com confiança, para explorar esse caráter decisivo. E quando você entra nesse mês que o Plata está fora do jogo, o Pedro está tratando para tentar voltar às vésperas do jogo, só que é um Pedro sem treinar, é um Pedro que está com o braço imobilizado e joga muito com os braços, é um Pedro que hoje só faz musculação ali e tal, não está batendo em bola, não está com ritmo de jogo, você não sabe nem se você vai ter talvez uma necessidade ou uma possibilidade de colocá-lo já de início, se ele não estiver treinando ali até a semana da final. Então você precisa entender quais são as suas opções, você precisa mesclar, porque não é só colocar o Bruno. Hoje me chama muito a atenção uma dinâmica que começa a funcionar no Flamengo. Há algum tempo a gente ouviu aquele papo, o Bruno não funciona como homem de referência ou como 9, porque a gente fica querendo comparar. O Pedro, quando o Flamengo está saindo com a bola, ele não é aquele cara que está enfiado na área. Ele vem baixando, ele está quase no círculo central para tentar receber alguma coisa. Quando o Bruno tentava simular isso aí, que ele vinha baixando, o Bruno não é um cara exatamente de jogar de costas. Não. Então ele já não é um Pedro. Aí ficava essa falsa sensação do Bruno não funciona por ali. Aí ele muda a dinâmica. O Plata, que no jogo contra o Racing já estava baixando muito para receber, para segurar, ainda que não seja muito a dele, ele faz um pouco isso hoje, ele baixa. E aí o que o Bruno faz? O Plata traz a linha de defesa e o Bruno vem nas costas. É exatamente como ele joga. Então o Bruno atacando por ali, como sai o gol, que o Samuelino serve ele, nem o Plata nem o Samuelino, ele funciona. Você não pode descartar um cara desse. Só que nessa dinâmica o Plata não está na final. Então o Felipe precisa entender onde é que ele vai funcionar. Mas talvez o brasileiro funcione. Mas ir para a final já é outra coisa. É muita coisa para mexer, só que você precisa olhar e falar, opa, essa peça voltou a funcionar. O Bruno não é descartável. Não é porque o Bruno não é mais titular, ou não está naquele modo primeira prateleira como em 2019, talvez em outras temporadas, você pode descartar. Agora, tem movimentos ali muito específicos que ele decide. E ele é um cara de decisão. É um cara grande na história do time, é um cara de decisão. E hoje você olha e fala, não começou bem. O Flamengo tinha problema para finalizar. A finalização não era tão clara. Mas no segundo tempo, quando fica um pouco mais específico ali dele atacando as costas, ele resolve. Sem querer antecipar, porque a gente vai ter amplos debates sobre isso, a possibilidade, sabendo do quão estrategistas são Felipe Luiz e Abel Ferreira, a chance de um tentar surpreender o outro com alguma coisa na final é enorme, cara. Com uma coisinha específica. Então, com uma coisinha. Um posicionamento, um detalhe, uma surpresa, como o Abel fez agora até no meio da semana na semifinal. Então, eu acho que assim, não necessariamente o Flamengo que a gente vai ver no Brasileiro. Uma peça já é certa que não vai ser o Plata, né? Mas pode ser que apareça algo muito diferente na final. A gente realmente não sabe, não tem essa noção. Do Everton Araújo, para o próximo jogo já não tem. E assim vai tendo que montar o quebra-cabeça jogo a jogo, rodada a rodada do Brasileiro.
e, ao mesmo tempo, ir pensando em quem ele poderá contar para a final da Libertadores, que vai ser um jogo diferente, um jogo especial, em que ali sim, eu acho que de repente alguns jogadores podem entrar dentro de um ritmo do sacrifício, né? Como foi dito agora pelo Léo, o Pedro vai para o jogo. Mas não é só Libertadores, porque o Flamengo já estabeleceu desde o início do ano o brasileiro como prioridade. Sim, inclusive em momentos com Libertadores, né? Aquele jogo com o Central Córdoba, por exemplo. Então é preciso entender como é que vai ser essa gestão de minutos, essa gestão de carga, de energia dos jogadores, porque vai ser ali. O Palmeiras não vai baixar o ritmo dele, não vai baixar a intensidade dele e vai exigir do Flamengo, que está atrás, está sempre esticando a corda ao máximo. Vamos ver. Mas hoje, como disse o Eugênio, temos falado hoje, não ficar só falando de Libertadores. Hoje, a melhor opção para o centroavante, o 9, é o Bruno Henrique? Ou vocês veem o Flamengo jogando de outra forma e há debate sobre isso? Uma semana atrás não teve um bom jogo de brasileiro e o debate era: o Bruno Henrique não pode jogar de 9, como é que ele vai para o jogo contra o Racing sem o Pedro? Então, eu acho que o Bruno, acho que a gente pode falar, o Bruno tendo que, alguém querendo que o Bruno faça esse jogo de costas, ele não será a melhor opção. O Bruno, como finalizador, como a gente viu ali no primeiro tempo que o Eugênio cita, se for aquele cara só para receber a bola ali, talvez não seja a melhor opção. O Bruno pode ser a melhor opção se você tiver um entendimento que o Lino vai abrir para servi-lo, como foi nesse lance que a gente está vendo agora. Se alguém vai fazer esse jogo um pouco mais de costa, pode ser o Plata no Campeonato Brasileiro para servir atacando nas costas. Eu acho que é muito do desenho do time, não ficar essa coisa, o 9 fixo na área e tudo mais. Não, o segundo gol dele hoje é de oportunismo. Mas não é de um 9, é de um cara que está bem na área e está atento ao jogo. Talvez ele não tivesse no primeiro tempo. Então, mas é uma característica de 9, né? Sim, e o Felipe, ele não fica preso a isso. Então, o Felipe é um cara que pensa alternativas e o Bruno é um cara que te dá alternativas específicas. Então, ele pode servir. Não tivesse aquela bola de Samuel Lino pro gol que abre o caminho ali, talvez não tivesse aqui falando, tá vendo? Segundo jogo que o Bruno ali na frente não resolve. Então, acho que é como você explora o jogador que você tem. O Flamengo tem muitas possibilidades do meio para frente. Não tem o Pedro, não tem o Plata, então pode ter o Lino, pode ter o Bruno atacando, pode ter outro tipo de situação. Então, é muito como você pensa o Bruno e não pensá-lo como um substituto do Pedro em termos de características, porque ele não vai te dar isso. A gente associa muito a ideia do... Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila que nós, né? Eles jogam mais lá do que a gente. Mas acontece, nós muitas vezes também levamos para Brasília alguns jogos, nos sentimos confortáveis em Brasília, por exemplo, porque estamos mais não acostumados, mas já fomos mais vezes. Então, e também porque o maior número de torcedores muitas das vezes são nossos. Então, não sei como é que vai ser a distribuição dos ingressos lá, mas faz muita diferença quem tem a maioria da torcida ou a torcida que canta mais. Né? Isso, mas claro que não é a mesma coisa para o São Paulo jogar como jogar no Morumbi. Com certeza muda, é diferente. E desculpa, e mesma coisa quando a gente não joga no Maracanã também não é a mesma coisa. Boa noite, Felipe. Aqui, Eric Viana do Mundo Bola Flamengo. Te perguntar sobre as finalizações. O Flamengo chutou 10 vezes de fora da área, uma coisa que a torcida pedia bastante. Você já falou um pouco que isso tem muito a ver com mais os jogadores do que um pedido seu. Queria saber se você tem cobrado mais para essas finalizações de fora da área acontecerem. E a mesma coisa também para as cobranças de falta, que 7 meses depois o Flamengo volta a marcar de falta com a Arrascaeta. Se tem treinado também essas cobranças mais. Obrigado. Bom, sobre o chute de fora da área, eu penso muito, primeiro, como você falou, nas características dos jogadores que estão no campo. Tem uns que são mais chutadores que outros. E principalmente os espaços que o adversário deixa para que você chute. E uma das coisas que o esporte deixa esse espaço na frente da área muitas vezes para que você chute. Foi assim que o Fortaleza fez gol neles. E alguns outros times tiveram possibilidades. O São Paulo fez gols neles também, assim, de fora da área, de rebote. Então, isso acaba acontecendo naturalmente, os jogadores sentem mais confiança para chutar. Eles treinam chute todas as semanas, faltas nem sempre, uma sequência de jogos não, mas que o gol de falta tenha entrado. Muitas vezes, assim, fazemos gols de bola parada, ou de bola rolando, ou de cruzamento, ou de chute fora da área, mas normalmente 1, 2 gols por jogo. Então passam 2 meses ou 3, 4 meses e vocês falam: poxa, mas faz tempo que não faz gol de fora da área, ou faz tempo que não faz gol de falta. Não dá para fazer gol de todos os tipos, todos os jogos, né? Os gols vão se revezando muitas vezes. O importante é que temos capacidade para fazê-los, né?
com jogadores determinantes como temos. Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Coletiva passada você mencionou que você ia aproveitar esse jogo para recuperar a confiança de alguns jogadores, né? Você considera que o objetivo foi alcançado? E a gente também sabe que você é um cara que é estudioso, metódico, gosta de mergulhar muito no futebol. E apesar de estar pensando sempre no próximo jogo, como você repete para a gente, mas você está tentando alcançar ou aumentar o seu repertório como técnico de alguma maneira nesse período, principalmente que vai anteceder esse mês de Libertadores, finais importantes, conclusão de temporada? Tipo, está assistindo alguém, estudando alguma questão, algum nó que você está tentando desatar no seu próprio repertório como treinador? Então, eu estudo todas as semanas, assisto jogos das equipes que eu acho que me servem como modelo para que eu possa também pegar ideias e soluções dependendo dessas equipes europeias ou mesmo aqui brasileiras que enfrentam essas situações durante a semana e sempre nos dão algumas ideias e algumas aportações ao nosso repertório, nosso modelo de jogo. Muitas vezes, já escutei falar, que nosso time joga de forma igual. Isso para mim é o maior elogio que eu posso ter, porque isso quer dizer que o time tem identidade, mas nunca é assim, porque sempre são muitos ajustes em função do plano de jogo, que muitas vezes passa desapercebido para o olho do torcedor, mas existem muitas variações dentro do próprio jogo que vão acontecendo, que faz com que nosso time seja muito difícil de ser marcado e pressionado. Então, evoluir sempre dá tempo. Aí eu esqueci o que... Bom, acredito que sim, que todo mundo sai fortalecido depois de uma vitória de 3-0. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. De hoje até a final da Libertadores, o Flamengo vai fazer 7 jogos. Já fez o primeiro hoje, né? Porque provavelmente o jogo contra o Galo vai ser na terça-feira anterior lá em Minas. Como você está projetando esse caminho? Queria que você falasse também sobre o adversário que agora está definido. Mais um super clássico agora para definir quem vai ser o primeiro tetracampeão da Libertadores. Em cima disso, nessas rodadas que vem pela frente, você acredita que é possível o campeão brasileiro ser definido antes da final ou é algo que vai ficar para as 2 rodadas finais do Campeonato Brasileiro? Sou muito ruim em fazer previsões. Se quem faz previsões acertasse, o futebol não teria graça e os apostadores estariam ricos e estão todos com problemas. Nunca dá para prever essas coisas. Então o que nós temos que fazer é pensar no próximo jogo. É o que eu faço. Está muito longe da final, sei que vocês querem saber da final, querem falar da final. A única coisa que passa na minha cabeça é São Paulo e essa é a minha mensagem que eu tenho passado para os meus jogadores. O que está na nossa cabeça é a próxima rodada. E a única coisa que importa é o que está no nosso alcance, o que está na nossa mão, é o que podemos fazer, é tentar ganhar do São Paulo a próxima rodada. Felipe, você falou, né, que está na tua cabeça agora o próximo jogo contra o São Paulo e o Bruno Henrique acabou sendo suspenso, está fora. E nessa briga, enfim, a gente tem visto nos últimos 2 jogos, pelo menos, do Campeonato Brasileiro, o Juninho ganhou alguns minutos. Eu queria saber, no início do ano, o Juninho veio como um jogador para brigar ali posição, acabou não acontecendo, ele não jogava desde agosto, antes desse jogo contra o Fortaleza, por exemplo. E o que aconteceu em relação ao Juninho? Foi adaptação? Foi algum erro de avaliação? Enfim, por que o Juninho não está tendo mais oportunidades nesse momento também sem o Pedro? Primeiro porque o fator número 1 para o jogador se colocar no campo, porque são eles que se colocam, é a performance individual. Então, nós tivemos aí uma ascensão, uma conquista da titularidade do Pedro nesse caminho todo, onde o Juninho, o Wallace, Bruno, todos eles foram perdendo espaço nesse momento. E com o espaço também a confiança. Então, sempre tento de uma certa forma, quando eu posso, dar minutos, porque pelo que eu vejo durante a semana também vai me dando muitas informações para o que eu posso esperar do jogo. Essas informações eu tenho, vocês não. E muitas vezes as escolhas dos nomes não são agradáveis aos olhos e ouvidos dos torcedores, mas são porque também eu faço o que eu acredito que seja melhor para a equipe, dependendo do que eu vejo durante a semana e durante os treinos e os jogos, né? Então, o que aconteceu foi isso, não teve a sequência necessária, nunca conseguiu a confiança que precisa para poder performar e se colocar no time de forma unânime. Então isso não aconteceu e só depende dele. Vamos lá, ouvimos o Felipe Luiz, a gente tem alguns outros temas para debater.